Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente do Senado, senador Renan Calheiros, meu caro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, senhor vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, senhor corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro João Otávio de Noronha, ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, ministro do Tribunal de Contas, senador Vital do Rego, ministro substituto do TSE, doutor Tarcísio Vieira Neto, meu caro vice-procurador-geral eleitoral, doutor Eugênio Aragão, caro presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, meus caros companheiros senadores, que faço questão aqui de nominar pela importância da presença, que estão aqui demonstrando o posicionamento majoritário do Senado da República, senador Fernando Collor, líder do Bloco União e Força, senadora Vanessa Gresiotin, senadora Lúcia Vânia, senador Edson Lobão, senador Fernando Bezerra, senador Hélio José, senador Donizete, senador Ataídes, meus caros deputados federais, que saúdo aqui nas pessoas do deputado Benito Gama e Sérgio Souza, meu caro ministro Henrique Neves, do TSE, ministro do Superior Tribunal Militar, ministro Barroso Filho, meu caro defensor público-geral de tantas lutas, doutor Ramon Tabosa, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, também uma figura emblemática na questão eleitoral brasileira, ministro Carlos Eduardo Caputo Bastos, presidente do TRF da 5ª Região, doutor Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, e os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, em que homenageio a todos na pessoa do desembargador Romão Cícero de Oliveira, do Distrito Federal. Minhas senhoras, meus senhores, amigos da imprensa, da Rádio Senado, da TV Senado, que nos acompanham nesse dia. Tive a honra, senhoras e senhores, de ser o primeiro signatário e autor do requerimento para comemorarmos nessa sessão os 70 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral no Brasil. E entendi que, apesar da legitimidade de todos cumprimentarem e realizarem eventos de comemoração dessa data, aqui no Senado talvez devesse ser a casa que efetivamente marcasse na seara política essa homenagem, por ser a casa da Federação, por representar os estados brasileiros e por representar, em tese, a construção do que é o Brasil, a sua democracia e a sua federação. Federação, aliás, que precisa ser reforçada. Federação que o Senado e a Câmara dos Deputados reestuda e vai reinventar, no sentido de fortalecer os princípios. Porque uma federação pressupõe igualdade. E na federação de hoje existe uma preponderância do poder federal em detrimento do funcionamento, da força, da representatividade e da independência dos Estados federados. Esse é um desafio deste ano que o Congresso, sob o comando do presidente Renan Calheiros, irá enfrentar. Não vou aqui repisar a história que foi contada aqui tão bem pelo presidente Renan e pelo ministro Dias Toffoli. A evolução do Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, em toda a sua história. Na história republicana, do seu fechamento, da sua retomada. Tudo aqui estava no meu texto. Mas, como nós dizemos em votação, eu considero isso matéria vencida. Porque não há forma de colocar de uma condição mais competente do que colocou aqui o presidente Renan e o presidente Dias Toffoli. Então, eu vou
de certa forma, encurtar o meu pronunciamento, né? Mas gostaria aqui de registrar questões que considero importantes. Primeiro, a capilaridade, né, e a importância para a democracia que tem o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, que está em cada município, por mais longínquo que esteja. E aqui posso dar o exemplo, e homenageando todos os TREs do Brasil, homenagear o TRE de Roraima, que é o mais novo estado da federação, junto com o Amapá, um estado que tem uma população pequena, mas tem uma área geográfica tamanho do estado de São Paulo, quase, com dezenas de comunidades indígenas, com dezenas de assentamentos do INCRA, de pequenas vilas, de população ribeirinha, de pessoas que estão longínquamente distantes do progresso e até de condições de vidas decentes. Mas o Tribunal Superior Eleitoral e o TRE de Roraima não falta a essas pessoas. Porque no dia da eleição, cada uma dessas pessoas tem o seu dado voto, tem dado o seu voto na urna, e esse voto tem valido igual ao voto do governador e do presidente da República. Nós fazemos lá uma campanha dura, presidente Toffoli, porque nós temos que ir em cada localidade, que muitas vezes não pega o sinal de televisão do horário eleitoral de Roraima, porque nós estamos na Amazônia. Então, na verdade, o programa eleitoral que passa lá é o programa de São Paulo. Então, se a gente não for lá e não for registrar a proposta e o compromisso, as pessoas ficarão distantes daqueles que precisam lhe representar. E eu, pessoalmente, faço um esforço grande no sentido de ir a cada localidade levar a nossa palavra. Mas no dia da eleição está lá um mesário, muitas vezes indígena, apurando votos, registrando a eleição e fazendo com que democraticamente as escolhas possam ser feitas. Então, eu quero aqui registrar a importância para a democracia brasileira, para o momento que nós vivemos, a forma como atua o Tribunal Superior Eleitoral e a forma como atuam os TREs. E dizer, né, que nós temos acompanhado a evolução, que cada dia o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral brasileira, se aparelha e responde aos anseios, às dificuldades e aos desafios que são impostos pela realidade do nosso país. Então, eu quero aqui registrar com muita satisfação esse fato, essa constatação feita pela Casa da Federação. E sei que falo aqui em nome da unanimidade dos meus pares, senadoras e senadores, eleitos aqui graças à atuação do Tribunal Superior Eleitoral e dos TREs. É muito importante que a democracia seja respeitada. E é muito importante que nós possamos evoluir. E o Tribunal Superior Eleitoral tem evoluído a cada dia. Tem evoluído a cada dia, com a biometria, com os cruzamentos, né, com todo o aparato tecnológico que é admirável, um exemplo hoje para o mundo. As eleições brasileiras, elas são eleições limpas, diretas, rápidas e que têm uma efetividade que jamais foi questionada pela sociedade brasileira. É muito importante que se diga isso. E, cada vez mais, ela avança. Aqui falou o ministro Toffoli do novo projeto de registro civil nacional, do qual eu sou um entusiasta. Porque se nós temos essa capilaridade em todos os lugares do Brasil, se nós temos a condição efetiva do cadastramento biométrico, por que não avançar e utilizar essa estrutura competente, profissional dos servidores da Justiça Eleitoral como forma de integrar ainda mais as informações no nosso país? Então, eu quero registrar ao presidente Toffoli
ao ministro Gilmar Mendes, ao ministro Noronha, que tão competentemente comandam o Tribunal Superior Eleitoral nessa gestão, né, e agregam, né, outras ações junto com todos os ministros. Aqui o ministro Herman Benjamin, né, que participa do colegiado. Está aqui o doutor Eugênio, procurador-geral da República, junto ao Tribunal Eleitoral, que também atua de forma firme, rápida. Então, na verdade, é um conjunto, né, que funciona harmonicamente e que funciona para o bem do país. Eu quero dizer a todos os senhores e senhoras que fazem a Justiça Eleitoral que o Senado da República ela é parceira dos desafios, das conquistas e dos novos empreendimentos que o Tribunal Superior e a Justiça Eleitoral quiserem traçar nesse país. Nós confiamos na Justiça Eleitoral. Nós enaltecemos o trabalho da Justiça Eleitoral no Brasil. E nós somos fruto do resultado de vocês, porque, na verdade, é o trabalho grandioso que se faz, né? No dia seguinte à eleição que ocorreu, o tribunal já começa novamente a preparar uma nova eleição. Então, é fruto desse trabalho grandioso que se elegem vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e presidente da República. Nós estamos vivendo, para concluir, um momento de transformação. A sociedade cobra uma reforma política. A sociedade cobra, efetivamente, regras claras. A sociedade cobra transparência. A sociedade cobra, efetivamente, a conotação de seriedade na atuação política e na formação dos partidos políticos. Nós temos que fazer a reforma política que a sociedade cobra. Os partidos políticos têm que ter identidade e responsabilidade. Um partido político tem que ser a representação da vontade expressa de um segmento da sociedade, e não uma empresa, um negócio para vender tempo eleitoral, para vender coligações, para vender, enfim, caminhos alternativos para mascarar o resultado das eleições. Esse desafio não está no Tribunal Superior Eleitoral nem na Justiça Eleitoral. Esse desafio está no Congresso da República, está na Câmara e no Senado. E eu tenho certeza que, sob o comando do presidente Renan Calheiros e do presidente Eduardo Cunha, o Congresso haverá de crescer, haverá de enfrentar esse desafio e haverá de apresentar uma proposta que seja consentânea com o que espera a sociedade brasileira. Fico muito feliz de ter sido signatário desse requerimento. Fico muito feliz de poder dizer hoje aqui quanto o Senado da República, quanto o povo brasileiro se orgulha da sua Justiça Eleitoral e do seu Tribunal Superior Eleitoral. E quero concluir dizendo que os desafios que a Justiça Eleitoral tiver que enfrentar, terá aqui no Congresso Nacional o respaldo legal, o respaldo financeiro, porque, afinal de contas, o orçamento é votado aqui também e é preciso recursos para implementar esses desafios, mas tudo isso é fundamental para que a sociedade brasileira cada vez mais se conscientize que, fora do caminho da democracia, não há saída. Nós somos contra controle de mídia, nós somos contra qualquer tipo de movimento, venha de onde vier, para tentar rotular ou para tentar escurecer, né, os caminhos democráticos da decisão do povo brasileiro. Estamos todos unidos na mesma direção, que é o engrandecimento, o crescimento e o fortalecimento do nosso Brasil. Muito obrigado.